A Defensoria Pública do Estado lançou recomendações garantindo o tratamento igualitário. Esse tratamento igualitário para as pessoas, para os ambulantes que trabalham na área da Península, na Praia da Ponta da Areia, aqui em São Luís do Maranhão. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o defensor do Núcleo de Direitos Humanos, Jean Carlos Nunes, sobre esse assunto. São várias as recomendações, a gente teve acesso aqui ao documento e a gente vai falar sobre esse assunto. Você sabe que a gente já vem tratando desse tema há algum tempo aqui no Bom Dia, mostramos reportagens, imagens, aglomeração na região, reação dos moradores nessa região e agora há uma recomendação por parte do Ministério Público e agora a Defensoria Pública do Estado também trata desse tema. Conversa com o defensor da área do Núcleo de Direitos Humanos, que é o Jean Carlos, que está com a gente aqui. Professor Jean, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, considerando que o Ministério Público já acompanha esse caso, doutor Jean, o que justifica uma recomendação da Defensoria Pública do Estado quanto a esse objeto, no caso, assuntos relacionados ali àquela área da Praia da Ponta da Areia? O Ministério Público, logo após o surgimento das notícias, expediu uma recomendação em que o objeto central é a salvaguarda do meio ambiente estrito sensu, a proteção à restinga, às dunas que existem naquela região da praia. A gente não contraria essa recomendação nesse aspecto, a gente concorda que o meio ambiente precisa ser protegido e precisa ser resguardado. A justificativa que foi apresentada também de a prevenção à epidemia do coronavírus é uma justificativa com a qual a gente concorda. Agora, a gente entende que, neste caso, pelo olhar que a Defensoria alcança, considerando seu campo de atuação, existem elementos importantes que precisam ser abordados nessa questão e que não constam dessa recomendação enviada pelo MP. Uma delas, por exemplo, é a questão relativa aos trabalhadores ambulantes. Ora, a praia, sendo um bem público, ela deve ser utilizada por todos indistintamente, a gente não pode criar nenhum tipo de mecanismo que segregue, selecione ou discrimine em razão da cor da pele, da orientação sexual, da raça, da procedência do bairro. Se eu retiro da praia os trabalhadores ambulantes, pela questão de mercado, do próprio preço dos produtos, eu dificulto a presença de pessoas que não têm um poder aquisitivo nos padrões da Península para ali estar e poder adquirir seus produtos e poder ali estar frequentando a praia. Além disso, é importante que todos saibam que atrás de cada uma das vendas de um trabalhador ambulante existe uma família que sobrevive economicamente desta renda. Nós atravessamos um quadro de crise econômica gravíssimo. Então, se eu retiro do trabalhador ambulante a possibilidade de estar ali trabalhando, auferindo esta renda, eu preciso apresentar, o poder público precisa apresentar uma alternativa viável de sobrevivência digna para esse trabalhador e para a sua família. Além disso, essas medidas elas não podem ser adotadas sem que haja uma justificativa específica apenas para a Península da Ponta da Areia. Qualquer medida, entendemos nós, elas devem ser uniformizadas para as praias de São Luís, já que as praias são todas elas públicas, acessíveis ao público de um modo geral. Então, a Defensoria Pública, na preocupação, no exercício da sua missão e preocupada com o interesse de grupos vulneráveis que ali possam estar sofrendo algum tipo de restrição, expediu uma recomendação de modo a assegurar que as intervenções que o poder público faça na esfera estadual e municipal, ainda que em cumprimento dessa recomendação do MP, leve em consideração esses elementos importantes de vulnerabilidade ali existentes. Doutor Jean. Que a praia... Sim, perdão, pode falar. Não, pode concluir o seu raciocínio, mas eu queria falar também sobre esse outro aspecto aqui, que é a relação da garantia do efetivo policial, por exemplo, né? Tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar. Eu vi aqui na recomendação que essa é uma preocupação para garantir, inclusive, que não haja, para que a garantia do caráter público, né, dessa medida, para que a gente possa, de fato, essa recomendação do Ministério Público seja acatada, mas que isso se estenda às outras praias. Dá realmente a sensação para nós, quer dizer, para o cidadão que está acompanhando também,
de que há uma concentração, digamos assim, excessiva em um ponto da cidade, quando na verdade ali é uma praia, é um bem público como as outras praias da capital, ou não? É mais uma praia, né? É mais uma demanda, não se concentra ali. Veja que quando o Ministério Público, preocupado com a segurança de todos, expede a recomendação para que exista o policiamento no local, num contexto em que havia notícias que circulavam na internet, grupos de WhatsApp, de pessoas que desceriam em massa, em grande volume, no final de semana em que esses fatos vieram à tona, isso poderia ser utilizado pelo poder público numa execução, às vezes, pouco comprometida com a salvaguarda de direitos, para, na verdade, fazer medidas de, entre aspas, limpeza do ambiente, retirada do ambiente do elemento que é incômodo, né? Que não quer ser visto, não quer ser, que não se quer ali por perto. Então, a perspectiva de nossa atuação foi, olha, se for feito o envio de força policial, que isso se dê em todas as praias, né? E que a atuação da polícia se dê estritamente para as finalidades do ordenamento jurídico brasileiro. Quais são? A prevenção do crime e a reparação dele, né? Não é para a finalidade de fazer padronização, organização de trabalhador ambulante, impedir o acesso de uma determinada pessoa. Nós entendemos que, de certo modo, isso já estava contemplado na recomendação do MP, mas nós entendemos por necessário deixar mais claro e expedirmos a nossa com a finalidade de que a Defensoria fosse informada previamente das medidas que viessem a ser adotadas para que a gente pudesse acompanhar. Isso se aplica também a essa recomendação quanto às medidas sanitárias de prevenção à pandemia, no caso, as medidas sanitárias de prevenção à contaminação pelo coronavírus, quer dizer, também a tentativa de evitar aí qualquer conotação que remeta à segregação, por exemplo? Exatamente, a gente concorda com as medidas de prevenção à contaminação do coronavírus, são medidas importantes, necessárias e indispensáveis. Só que veja que a praia estava sendo utilizada, né? A praia estava por uso tanto dos moradores locais quanto de outros bairros. Das duas, uma, ou ninguém pode usar, ou não vai ser possível estabelecer uma proibição seletiva direcionada para este ou para aquele grupo, desta ou daquela procedência. As praias são públicas, elas podem e devem ser utilizadas por todos. Se as medidas de prevenção impõem, nesse momento, limites à utilização das praias, essa limitação tem que ser horizontal, ela não pode ter por porte, sexo, procedência de bairro, cor da pele, orientação sexual, nada disso pode ser definido, não no nosso ordenamento jurídico. A gente está vendo imagens nesse momento também, inclusive, doutor Jean, da praia, lá desse ponto chamado Posto A. Aí o cuidado com a aglomeração também continua, claro, recomendação que fica para todos, né? Quer dizer, a ideia é contribuir nesse processo e não, enfim, o contrário disso. Eu queria aproveitar que amanhã, inclusive, é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, sou defensor público dessa área, desse núcleo, que falasse para as pessoas sobre isso, né? A gente encerrasse essa nossa entrevista falando sobre um conceito, às vezes, errado que as pessoas têm, de que direitos humanos eu estou falando de outra pessoa, não estou falando da sociedade em geral. E, em geral, as pessoas ligam direitos humanos a benefícios, digamos assim, a pessoas que cometem algum ato infracional, por exemplo, né? Então, às vezes, nem sempre a gente tem a dimensão do que significa isso. A data de amanhã é uma boa data para refletir também sobre esse aspecto, não? Perfeito. Sem dúvida, a direitos humanos, o nome já sugere, é uma atuação, assim, na verdade, são conquistas civilizatórias que resultam de muita luta, de muito esforço histórico, e que se estendem a todos os seres humanos. Há, dentro da pauta de direitos humanos, a defesa dos direitos das pessoas que foram, de alguma forma, privadas de liberdade. Claro, é um ser humano, qualquer um de nós está sujeito a um crime, qualquer um de nós que acabe por cometer um crime, vai querer ter seus direitos resguardados. Mas é muito amplo. Abrange a proteção à criança, a proteção ao idoso, a proteção quilombola, ao indígena, a salvaguarda de direitos, tendo como corte, como elemento de distinção, tão somente a condição humana. Se se trata de humano, o ordenamento jurídico assegura direitos, e esses direitos têm que ser preservados. A semelhança do médico que, quando se depara com um paciente em estado grave, ele não pergunta para o paciente, pelo menos não deve fazê-lo, qual é a cor da sua pele, sua origem social, sua orientação sexual. O seu trabalho é, naquele caso, salvar a sua vida. O defensor de direitos humanos também não pergunta de quem se trata. O seu trabalho naquele momento é resguardar direitos. Defensor Público Estadual Jean Nunes, obrigado pela entrevista aqui para todo o Estado no Bom Dia Maranhão. Nós é que agradecemos, a Defensoria Pública do Estado agradece. Muito obrigado.